Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E como prometido, hoje eu vim fazer então uma pintura country em cima daquele relógio que nós fizemos a pátina colorida, lembra? Com fundo colorido? Então hoje eu vou fazer uma pintura simples, tranquila, fácil para nós começarmos. Eu tenho recebido muitos pedidos para entrar com a pintura country aqui no canal, mas a gente tem que fazer tudo isso por etapas, ok? Porque é um processo e eu vou começar hoje com uma peça, com uma pintura bem simples. Para isso, eu já preparei um desenho, olha só. Eu fiz aqui um desenho de 3 gatinhos e nós vamos fazer uma linda pintura nessa peça. Primeiramente, nós vamos passar o risco. Para isso, eu vou usar um carbono. Não tem problema que ele é escuro, tá? Até porque esse carbono aqui é de pintura em tecido, então ele não deixa grandes marcas. Com o auxílio de um lápis, nós vamos passar o risco então para a peça. Prontinho, então, risco passado, vocês podem ver que ele não teve tantas marcações fortes, ele ficou suave, é até em alguns pontos difíceis de enxergar, mas é essa a intenção, que ele não fique muito marcado para podermos fazer a pintura nesta peça, ok? Então, vamos pintar. Prontinho, nossa peça agora está seca. E agora, nós faremos o seguinte. Como nós temos uma linda família de gatos aqui, nós temos o papai, a mamãe, o filhinho, digamos assim, e o seu brinquedinho. É isso que nós queremos representar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar puxar uma característica do pai, né, para o filhinho ou filhinha, com um pincel de tecido, daqueles que a gente compra, que ele é lixado, né? Ele é pequenininho. Então, ele tem cerdas duras e você vai colocar agora na tinta verde e com o auxílio de um papel, você vai retirar o excesso. Lembrando que esse meu pincel ele está seco, ele não foi umedecido antes, tá? E eu vou fazer aqui uma característica como se fosse umas manchinhas no gatinho menor. Encosto o meu pincel na borda, tá? E vou arrastando ele e diminuindo como se eu estivesse fazendo um triângulo, olha lá. Tá vendo? Olha só, como ele tá no seco, então é muito mais fácil de fazer. Ele vai ficar com uma manchinha verde. Volto novamente, tiro o excesso e faço de novo. Olha lá. Arrasto, comprido e faço curto. Com a tinta amarela, amarelo ocre da Acrylex, eu vou flotar o meu gatinho. O que é flotar, Silvana? Flotar é uma técnica que você pode utilizar para fazer sombras, luz e também pinturas flotando, tá? Mas eu não vou me deter agora a explicar para vocês o que é o flotado em si. Eu vou explicar que hoje nós faremos uma sombra e que da próxima vez eu ensinarei passo a passo para vocês sobre o que é o flotado. Eu estou utilizando aqui um pincel pequeno, até porque o meu gatinho aqui não é tão grande, tá? Eu poderia usar um pincel maior também. Tem condições de usar um pincel maior. Vou colocar o meu na água e ele vai hidratando para vocês verem. Olha só a importância. Quando eu coloco o meu pincel na água, não sei se vocês vão conseguir observar aí, conforme ele vai hidratando, ele vai soltando bolinhas, tá?
na água, e isso vai me dizendo, né, que ele está realmente sugando a água e hidratando para... Olha lá, tá vendo a bolinha? E vai me dizendo que ele está sugando a água e deixando realmente o meu pincel bem hidratado, tá? Quando essas bolinhas, eu geralmente deixo, eu sei que eu vou usar, eu deixo o pincel mergulhado na água por um tempo, ok? Nesse momento agora, eu vou colocar então no meu azulejo a tinta amarelo ocre da Acrylex, uma gotinha, para que possamos então fazer as sombras do nosso gatinho. Olha lá. Importante. Por que que eu estou utilizando um pincel chanfrado, né? O pincel chanfrado é um pincel que tem uma ponta que eu vou fazer a minha carga lateral para carregar o meu pincel, a tinta no meu pincel, para poder fazer os detalhes. Essa ponta é muito mais fácil para quem está começando usar um pincel chanfrado, porque com essa ponta aqui, ela vai te orientar aonde fazer a sombra, porque o lugar que nós vamos fazer será sempre encostando a ponta. Então, por exemplo, o meu gatinho aqui, ele é um gatinho gordinho, então a gente chama que ele é arredondado. Todo objeto arredondado precisa ter uma sombra nas laterais, e eu também já vou explicar o porquê. Então, se eu vou fazer sombra nessa lateral aqui, ó, eu vou encostar a minha ponta do pincel nessa lateral. Quando nós estamos começando na pintura, a gente não tem ainda muita habilidade para posicionar de forma correta. Geralmente, a gente coloca a ponta no risco, mas não se preocupa com o resto. Por quê? Porque esse pincel é um pincel preguiçoso. Eu brinco assim, que ele precisa trabalhar deitado. Ele tem que encostar toda a parte do pincel na superfície de madeira, toda ela, para que a água que esteja no pincel consiga puxar um degradê, certo? Então, para isso, eu preciso passar todo o pincel na minha peça. Mas para quem está começando, não tem ainda a habilidade de movimentar o pincel conforme a sua pintura, geralmente acaba enxergando só essa ponta e esquece da outra. E com isso, começam a fazer manchas. No começo, é assim mesmo. Conforme vocês vão utilizando esse pincel, vocês vão criando habilidade com ele. Então, é importante não desistir. Treinar, treinar, treinar bastante para não desistir de fazer esse processo, ok? Então, olha só. Molho o meu pincel na água, deixei ele um tempo hidratado e eu não tiro o excesso no paninho. Eu tiro um excesso aqui no meu tanque, olha só. Venho trazendo dessa forma. Molho a ponta do meu pincel na tinta, faço uma carga, né? Pouquinho na lateral, pode ver que eu coloquei bastante tinta. E no mesmo azulejo, eu venho tirando e espalhando essa tinta pelo meu pincel. Qual é o meu cuidado nesse momento? Sempre passar aqui no mesmo lugar para que eu não suje a outra ponta. A outra ponta não pode ficar suja, tá? Vou passar aqui bem na beiradinha do gato, que é onde eu quero fazer a sombra. Mas, Silvana, você vai passar por cima da manchinha? Sim, por cima da mancha. Ela é como se fosse uma estamparia, certo? Então, a gente não precisa se preocupar com ela nesse momento. Nós vamos fazer a sombra. Olha só, vou repetir. Pego a tinta, passo no mesmo lugar, espalho e venho aqui fazendo este movimento. Tá vendo que eu invadi de propósito um pouquinho a mão, para mostrar para vocês que essa ponta limpa que eu tenho ali atrás, ela serve como um auxílio para limpar aquilo que você, né, assim, eventualmente acabou sujando, certo? Olha só, eu fiz isso, eu com a outra ponta vim e retirei a sujeirinha. Passei um pouquinho do meu pincel com água e limpei. O lugar que eu queria que a sombra permanecesse ficou ali, certo? Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou fazer a sombra na beiradinha do gato.
O gato, ele é um animal, esse aqui ele é gordinho, arredondado. A gente considera que ele entraria numa categoria de objetos arredondados, né? De imagens arredondadas. Ele tem um corpo, assim como, por exemplo, o meu braço aqui também é arredondado, né? Então, o que que acontece? A luz que vem de cima bate no centro do meu braço e faz um reflexo nessa região. Só que conforme o meu braço vai arredondando, ele perde a luminosidade, porque nem a minha luz, nem o meu braço está em movimento. Então, ele perde essa luminosidade na lateral. Ele vai ficando escuro e ele vai ficando escuro. Então, automaticamente, aqui e aqui, eu tenho sombra de uma forma suave. Sombra que vai diminuindo a luminosidade em degradê. Por isso, ela não pode ser uma sombra forte, tem que ser uma sombra suave. E nós vamos fazer essa sombra no gatinho agora, ao redor dele, por completo. Sempre é importante secar quando você está fazendo a técnica da sombra. Por quê? Porque aqui o seu pincel não encontraria, né? Porque eu fiz este lado e depois esse. A pincelada não se encontra. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui primeiro e depois aqui, o que que ia acontecer? Eu tenho uma pintura molhada aqui e vou ter que encostar no meu pincel para fazer isso. Como essa parte está limpa, a hora que eu fizer este movimento aqui, o que que vai acontecer aqui? Ele vai tirar aquilo que eu estou fazendo. Então, não vai ficar legal. Voltando para o nosso gatinho, nós fizemos aqui agora a sombra de reflexo, a sombra de arredondamento do corpinho dele. Mas existe uma outra sombra que é muito mais forte, que é a sombra de reflexo. O que que seria a sombra de reflexo? Vamos pegar o nosso potinho de tinta aqui para dar um exemplo. Se eu aproximar esse pote de tinta em cima da minha peça, vocês vão observar que ele está fazendo uma sombra, certo? Essa sombra é a sombra de reflexo que se reflete aqui no relógio, não dentro. Dentro do pote, eu tenho a sombra de arredondamento. Ela está arredondado, o reflexo de luz bate em cima e conforme ele arredonda, perde a luminosidade. Perde a luminosidade, ok? Agora, este objeto está em cima de outro e ele faz um reflexo no meu relógio. Conforme eu afasto, essa sombra some. Conforme eu aproximo, ela aparece. Então, para vocês entenderem, o que acontece? O meu gatinho aqui em cima, ele não tem nada em cima dele, certo? Ele tem somente a sombra por arredondamento. Agora, a mão da mamãe está sobre ele. Então, eu preciso representar aqui ao redor uma sombra de reflexo. É como se eu estivesse colocando meu braço aqui em cima. Olha a sombra que provoca, né? Eu estou abraçando um gatinho. Olha a sombra que provoca, digamos assim, no meu gatinho. Então, eu estou agora fazendo este movimento, certo? A mesma coisa, o braço da mamãe está sobre o gatinho. Sobre o gatinho. Ela tem um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Então, eu vou fazer agora uma sombra ao redor do meu gato. Ah, mas essa sombra aqui, Silvana, não teria que ser a mesma coisa? Não vai ser a mesma coisa que essa? Não vai representar que é uma sombra muito forte. Agora, nessa primeira tonalidade, não. Mas nós vamos entrar com mais uma tonalidade e a diferença está aí. Quando fizermos a outra tonalidade, que é mais forte, que a gente chama de tonalidade ou a cor da profundidade, certo? Aí sim você fará a diferença dessa pincelada, ok? Molho sempre um pouquinho a peça, gosto de molhar porque ela vai me auxiliar.
Gostaria de mostrar uma técnica para vocês agora nesse momento que dá uma ênfase muito grande em cantos, em partes de sombra que merecem uma sombra maior. Aqui eu tenho um ângulo, como se fosse um ângulo, de uns 90 graus, mais ou menos. Então, quando eu tenho este ângulo, eu gosto de fazer uma técnica que eu chamo de flotar em leque. O que é isso? Olha só, coloco esse ângulo para a minha frente. Eu estou deste lado, então o ângulo está na minha frente. Eu venho aqui, encosto o meu pincel lá e vou trazendo ele fora da linha, como se ele fosse um leque. Olha lá, como se eu estivesse desenhando um leque. Venho fazendo uma sombra bem aguadinha, como se ele fosse um leque. Olha só, faço isso neste ângulo. Enquanto seca, vou fazer neste aqui de baixo, que também é um ângulo. Olha só, tenho também um ângulo aqui. Venho e faço um pouquinho de abertura maior. Esses movimentos de pincéis que a gente representa, olha só, aqui eu não tinha feito, né? Eu já sequei, vou fazer então um ângulo também. Esses movimentos que a gente representa em ângulo, isso faz com que o seu objeto, o que você está pintando e representando, ele fique levemente gordinho. Olha só. Então, eu vou fazer isso também aqui embaixo. Ele vai dando profundidade, vai dando vida na sua pintura. São pequenos detalhes que vão te trazendo vida. Dentro da pintura no meu gatinho, eu ainda tenho o braço dele, tenho essa outra contorno de mão aqui da mamãe e tenho o braço dele e o contorno todo do bonequinho. O boneco do gatinho está na frente do gato, então ele também faz sombra no meu gato. E a mãozinha dele aqui faz sombra nessa lateral e embaixo também. Então, eu vou representar também com um ângulo nesse momento. Olha só. Esta parte aqui embaixo. Olha lá. Vou fazer um ângulo pequenininho, mas vou fazer, né? E vou colocar agora o meu braço. Olha só que eu faço aberto, pincel, e termino ele, o que a gente chama de ponta de faca. Ele fica mais fino na borda. Olha lá. Se eu não conseguir fazer todo fino, eu venho com aquela minha outra parte limpa e limpo um pouquinho, certo? Fiz um ângulo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu fiz um ângulo naquele cantinho ali. O movimento, deixa eu fazer aqui na minha mesa para vocês observarem. O movimento do ponta de faca começa com o pincel deitado e termina com ele em pé. Ele vai ficar uma parte maior e a outra menor. Olha lá, pincel deitado e termino com o meu pincel em pé, certo? Vamos limpar aqui agora. Então, foi isso que eu fiz no bracinho do meu gato. Agora, faltou o dedinho do gatinho. Ele é pequeno, certo? Então, eu vou pegar o meu pincel menor e deixa eu colocar um pouquinho mais de tinta, e vou colocar apenas uma gotinha, também só no meu pincel, bem pouquinho. Peguei um mínimo de tinta no pincel, vou tirar o excesso também, porque se
gota de tinta gordinha vier para cá, ela vai estragar. E eu vou fazer o contorno da sombra por trás. Como os dedinhos do meu gatinho estão virados para cá, eu vou fazer o contorno dessa sombra para lá também. Ó, limpo, certo? Olha só. Fiz com muito cuidado ali. E agora vou fazer o segundo. Também pouca tinta no pincel, também tiro o excesso e vou fazer o segundo aqui atrás. Prontinho, enquanto seca o dedo lá, nós vamos fazer então a profundidade aqui. Para isso, eu vou pegar uma tonalidade um pouquinho mais forte, que é o amêndoa, que eu utilizei aqui no gatinho, e vou fazer uma sombra aqui dentro do triângulo. Vejam como que eu venho fazendo essa sombra. Lembra do leque? Eu vou ter que fazer de ponta cabeça para vocês, porque o leque tem que estar aberto para mim, certo? Aqui eu tenho, então, olha, lá aquela sombra da orelhinha. Eu faço o leque e venho trazendo, descendo ele, olha. Desço e faço a profundidade. Prontinho, aqui embaixo agora que a tinta ficou aguada, eu tiro um pouquinho de excesso e já faço como se fosse o final irregular. Ele vai ficar cheio de risquinhos na borda quando eu faço isso e vai dar a impressão de ser irregular. Olha lá, fiz a orelha do gatinho. Vamos fazer um novo leque. Vamos ver se eu consigo fazer agora de ponta cabeça para que eu possa mostrar de frente para vocês, né? Olha lá, venho nesta posição, vamos tirar a água agora para não atrapalhar. Venho nesta posição e vou fazendo o leque, olha. Vou fazendo, trago a tinta um pouquinho para cá, para baixo e vou fazendo o leque. Acho que o meu ficou muito aberto, mas daí eu vou mostrar também como é que limpa. É porque eu tô do lado ao contrário e quero mostrar para vocês de frente. Olha lá, tá vendo? Ficou legal, só que agora, ó, eu tinha deixado uma pontinha aqui. Eu vou tirar daqui, olha como eu limpo. Eu limpei meu pincel na água, tá, gente? Tirei aquela pontinha e fiz a mesma pontinha lá e vou arredondar por fora agora com o meu pincel limpo somente com água. E eu ajeito por fora a minha orelhinha. Então, agora eu já tenho ali as duas orelhas, certo? Vou redesenhar o meu nariz muito suavemente e vou fazer um contorno. E eu tô conseguindo enxergar aqui o meu desenho de baixo, tá? Se você não conseguiu enxergar, se você perdeu esse desenho, você depois coloque, faça de novo, né? Pode ser com papel vegetal e você recoloca ali. Ficou muito forte, vou dar uma leve apagadinha com uma borracha branca, tirar o excesso. E agora eu vou fazer um contorno também, como se o focinho estivesse fazendo uma sombra no rosto. Eu vou fazer um contorno ao redor do meu focinho. Prestem atenção que nós vamos fazer, olha só, eu peguei bastante tinta mesmo. Nós vamos primeiro contornar, olha lá, ó, contorne. Vire um pedacinho, volte lá de baixo, contorne. E comece agora de baixo para cima e emende. Ó, sempre passe o pincel e vai até o final. A sujeirinha você limpa depois, ó, com a parte limpa do seu pincel. Por isso que eu digo que vocês têm que tomarem muito cuidado de não sujar a parte de trás do seu pincel, porque ele vai te auxiliar nas suas limpezas, certo? Agora, eu não quero que essa sombra seja tão larga, então eu venho com o pincel só com água e vou limpando suavemente ao redor. Olha lá. Prontinho, ficou uma sombra menor agora, certo? Agora, nós vamos fazer a sombra da nossa gata e a sombra do nosso gatinho, sempre representando da mesma forma, certo? Como eu fiz, farei a sombra do arredondamento, farei a sombra de reflexo, porque o gatinho está na frente dela,
vou fazer esse reflexo, vou fazer o reflexo da mão e a mesma coisa com o gato, ok? E depois eu venho mostrar para vocês a cor da profundidade. Vocês viram que eu fiz uma misturinha de duas cores para fazer a parte interna da orelhinha. Então, eu peguei aqui o terra queimada e o salmão. Mergulhei o meu pincel no salmão e uma gotinha do terra queimada. Quando eu vim passando aqui, olha só o que acontece, as cores se mesclam. E aí, eu tenho uma segunda cor. Olha o que vai acontecer agora. Ele vai, com certeza, sujar, né, a minha outra parte ali embaixo do meu gatinho amarelo. Mas aí é que nós vamos ficar mais atentos para logo em seguida vir e passar o pincel com água, limpando a minha peça. E agora venho com um pouquinho do terra queimada, mais puro, e passo para a orelhinha ficar mais forte na borda. Limpo com a outra ponta e passo aqui, limpo com a outra ponta. Prontinho, a orelhinha também está pronta.
antes de entrarmos com a cor da profundidade em toda a nossa peça, nós teremos que fazer a sombra que o gato faz ao redor aqui da nossa peça. Para isso, nós vamos utilizar uma cor que eu preparei. Vocês vão usar o que vocês têm, né? Que é o castanho escuro, parecido com o marrogane que nós usamos aqui ao redor. Vamos colocar uma gota e vamos flotar por fora dos gatinhos. Eles estão fazendo sombra na parede. Então, vamos representar essa sombra. Gente, avaliando um pouquinho a pintura, eu achei que a cor salmão que eu flotei a gatinha ficou muito claro. Então, eu deixei aqui as duas tonalidades e eu vou agora com uma espátula fazer isso aqui. Colocar um pouquinho do terra queimada, certo? No meu salmão. Achei que ainda ficou muito escuro, vou colocar um pouquinho mais de salmão. E vou refazer o flotado da minha gatinha. Agora sim, ficou uma tonalidade clarinha, suave. Vou colocar de pertinho para vocês olharem, ok? E vou refazer então, nos mesmos lugares, o flotado da minha gatinha. Prontinho. Antes, então, de irmos para a cor da profundidade, vamos fazer aqui, com a cor telha da Acrylex, o nosso gatinho, que é o bonequinho, né? Olha lá, por dentro eu venho, não precisa ser nada muito largo. Achei que ficou muito marcado, vou esfumaçar, olha só. Empurro mais para a borda e dou uma leve esfumaçada ao redor. Agora é um momento bastante importante para nossa pintura, porque então vai entrar a cor da profundidade, que é o sépia. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, o que é cor da profundidade, o que é profundidade? Então eu vou explicar para vocês mostrando o desenho. Dois pontos bem claros que dá para enxergar é quando você tem uma parte da sua pintura invadindo a outra. Por exemplo, estão vendo que a mão da minha gatinha está invadindo aqui está invadindo o gatinho menor e a pata do gatinho maior está invadindo o corpo da mamãe. Olhem aqui a diferença de tonalidade, estão vendo? Aqui eu tenho um cinza escuro, que é o grafite, que me dá uma profundidade gigantesca, né? Mas eu optei de usar uma cor clara na mamãe. Então, olha a diferença dessas duas tonalidades, é marcante. Só que a sombra do braço é a mesma aqui embaixo. Então, nós vamos fazer
a cor da profundidade. Como aqui eu não usei nenhum tom de marrom, eu poderia fazer com uma cor marrom escuro, um rústico, eu poderia fazer com ele. Mas eu gosto muito da cor sépia, né? Até porque eu usei o castanho por fora e o sépia é um pouquinho mais forte do que o meu castanho. Então, eu quero mostrar para vocês agora como que eu faço essa tonalidade, essa profundidade ficar agora na mesma cor. Eu vou fazer aqui, olha, o dedinho, já venho de lá e passo por tudo, ó. Faço com que essa diferença entre a cor clara e a cor escura se tornem praticamente uma só agora. Olha lá, tá vendo? Aquela cor clara que eu tinha antes sumiu, desapareceu. Agora eu tenho a expressão completa do braço do meu gato. Vou fazer, como o sépia é uma cor forte, vocês têm que tomar bastante cuidado com as marcas que ele pode deixar. A gente tem que ir vindo e tirando a sujeirinha. Aqui vou fazer a mesma coisa. Existe uma diferença de tonalidades. Eu vou passar agora a cor sépia, integrando essas tonalidades. Olha lá, eu integrei o cinza com a cor rosa, né? Que eu misturei, na verdade, a cor do gatinho, e transformei em uma tonalidade só praticamente. Eu consigo enxergar a tonalidade rosa. Deixa eu tirar a marca aqui do outro lado, que de tanto ir e vir, ele vai puxando e vai puxando a cor por causa da quantidade de água no pincel, né? Que o pincel ele tem que ter bastante água, por isso ele acaba puxando, né? E eu tenho então aqui uma cor só agora de profundidade e outra também, certo? No meu dedinho, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês. Vou continuar fazendo aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso. Sempre pega bem pouquinho e traga, olha só, para dentro novamente. Nós vamos trazer para dentro do dedinho, por cima do cinza, mas para dar o contorno de sombra. A mesma coisa vamos fazer aqui e entramos também, olha lá. Entramos e fazemos o contorno de sombra. E aqui eu dei a volta completa da cor da profundidade da mão do meu gatinho. Como nós estamos falando de cor de sombra de reflexo agora, então eu vou fazer sombra onde realmente existe reflexo. Por exemplo, aqui por dentro, onde nós passamos o cinza claro, existe algum reflexo? Não. Por quê? Porque essa parte aqui, olha, é a parte mais para cima. Pode ver que até a cor da suavidade, eu fiz uma suavidade de cor aqui muito mais fraquinha do que embaixo. Por quê? Porque a gatinha está na frente dele, então a sombra dela reflete aqui. Aqui não tem. Qual é a sombra que teria? Pelo lado de fora, porque o gatinho está encostado na parede. Então, eu venho aqui, por exemplo, e venho fazendo agora a sombra dele encostado na parede. Olha lá. Vamos fazer todo o gato primeiro, tá? E depois eu vou mostrando as outras também. Olha só. Todinho o gato. Viram que eu limpei, ele fez bagunça ali, mas eu já, com o próprio pincel, já arrumei a sujeira. Isso tem que ser assim, rápido, né? Olha lá, que legal. Estão vendo? Dessa forma, então, nós vamos fazer neste momento. Vamos passar por toda a peça por fora, que agora a sombra dele é só por fora. Olha lá,
Aqui estou intensificando essa sombra de reflexo, porque a sombra de reflexo ela é maior do que a sombra natural, que é a sombra de arredondamento. Ó, fiz só ao redor do gato primeiro, porque eu quero mostrar outra coisa importante para vocês aqui. Prontinho, olha lá. O gato está com a profundidade merecida ali, certo? Vamos secar. Vou dar ênfase também na boca, ao redor do nariz, dentro da orelha, normalmente também como cor da profundidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: eu tenho a gatinha fazendo reflexo no meu gato. Então, eu vou agora fazer a profundidade, a sombra maior, né? Deste contorno aqui. Então, essa sombra é importante porque ela está na frente. Venho fazendo a sombra. Mas olha o detalhe, eu estou fazendo agora a sombra dela, então eu tenho que vir lá de fora também, olha lá, e acabar com aquela quebra de cores que tem aqui, ó, igual nós fizemos no braço. Acabamos com aquela quebra de cores para fazer a profundidade do meu gatinho. Esse tipo de pintura, gente, não é uma pintura tão fácil de entender da noite para o dia. Tem que se praticar muito, fazer muito, observar, né? Eu vejo assim que eu demorei um tempo para entender algumas coisas, mas é um tempo necessário de experimentação. Por isso é importante você fazer e refazer e tentar de novo, né? Para você, que você vá aprendendo. Então, olha que interessante, nós fizemos a sombra por completo. Então, ela sobressaiu da frente do gato e também no meu fundo. Isso que é importante. E venho e faço aqui embaixo também, né? Olha a diferença já, a gente já percebe uma diferença quando entra a cor da profundidade. Prontinho, olha lá. Já tenho ele extremamente ressaltado. O gato está praticamente pronto, né? Nós só falta agora fazer aqui a orelha. A orelha agora, antes nós fizemos o leque, certo? Agora nós não vamos fazer mais o leque. Nós vamos dar um realce na pontinha da orelha, como se eu estivesse escurecendo. Por isso eu tenho que fazer de um lado, secar e depois fazer do outro lado. Então, ó, faço dos dois lados aqui, um de cada orelha. Assim, limpo, seco. E faço também agora o outro lado, que dá acabamento na minha peça. Prontinho. Olhem lá como já ficou diferente, né? A gente já consegue ver bem mais expressivo. E vamos fazer também, agora, a boquinha. E ao redor do nariz.
Nós ainda vamos pintar o nariz, tá, gente? Fazer o olho também, ok? Mas, por enquanto, vamos nos deter apenas à profundidade. Prontinho? Toda a profundidade do gato já está pronto. Olha a diferença, olha como ele teve um destaque maior. Agora, nós vamos destacar os outros três gatinhos. E vocês também vão sentir essa diferença aí. Prontinho, agora a nossa... Olhem só, gente, como ficou a nossa peça, né? Toda passada a cor sépia em profundidade, olha lá. Passei por fora do gatinho todo, ao redor, por fora do gato laranja, por fora dos dedinhos, assim como eu fiz aqui, fiz em todos eles a mesma coisa. E vocês já viram que eu já adiantei os olhinhos aqui também, né? Mas não fiz o do gatinho e nem o nariz para mostrar como é que vou fazer. Todos os outros eu fiz igual, certo? Então agora nós vamos pegar uma gotinha pequenininha do cinza, do grafite, que foi a cor que nós usamos para flotar, e uma gotinha pequenininha do sépia para flotarmos também e fazermos os detalhes, certo? Então, olha só. Vamos então fazer agora com a cor grafite, tirando o excesso e fazendo os olhinhos. Agora eu vi que eu acho que nela eu não fiz e faltou fazer uma parte aqui atrás, mas olha como a gente vai enxergando e vendo algumas coisas, né? Então, eu encosto meu pincel aqui, olha, e venho fazendo na cor grafite. Vamos de novo, lá no outro olhinho agora. Vamos fazer aqui, ó, começo ele dessa forma. E vou tirar as pontas com este e com este. Afino um pouquinho e trabalho com ele um pouquinho em pé agora. Prontinho. Seco. Enquanto ele vai secando, na verdade, nós vamos pintar o nariz. Passar por toda o narizinho do meu gato, sempre esticando bem a tinta para não deixar acúmulo, certo? Olha lá, ele tende a querer ficar com um acúmulo na lateral. E vamos agora dar acabamento também no nosso olhinho. Fizemos primeiramente com o grafite e agora com uma pontinha pequenininha somente com o sépia, só para fazermos um risco. Esse é o 422 da Condor, tá? Um pincel fino e comprido.
para fazermos o quê? Nós vamos fazer a sobrancelha dos gatinhos, vamos fazer o olhinho desse gatinho aqui embaixo, que é como se fosse uma costurinha em X, né? Vamos fazer os cílios da mamãe. Para isso, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão trabalhar com o pincel. Com o próprio pincel, vocês vão vir aqui com uma gota d'água e coloquem na tinta. Mexam essa tinta com essa gota d'água. Podem ver que a minha tinta já ficou aguada, tá? É um aguado suficiente que já dá para fazer os detalhes. Venho aqui com a ponta, olha só, e faço uma sobrancelha pequenininha. Não precisamos de nada muito grande. Só uma sobrancelha pequenininha, né? Para dar um detalhe no gatinho. E aqui tem uma. Desse lado não aparece, a orelhinha está na frente. E vamos fazer também no gatinho. Olha lá. E agora vamos olhar de frente aqui. Isto. Sobrancelha. Essa da mamãe acho que ficou muito pequena. Vamos lá. Ok. Sobrancelhas prontas, nós vamos fazer o quê? Agora, vamos fazer os cílios do olhinho da mamãe. Na verdade, esses cílios só vão ser praticamente de um lado, porque do outro lado o olhinho dela tá escondido. Deixa eu só dar um reforço aqui, que eu achei que ficou um pouquinho apagado. Pronto. Ok. Então, nós vamos fazer os cílios para este lado. Nós vamos começar aqui na ponta, fazendo cílios pequenininhos, olha. Micro risquinhos. E conforme vai chegando aqui, nessa outra pontinha, a gente puxa um pouquinho mais. Olha só. Tá? Para vocês verem que vamos fazer um cílio charmoso no olhinho da mamãe. Certo? Agora faremos, então, a luz do nosso trabalho. Antes de colocar os bigodes, nós temos que fazer a luz, porque os bigodes vão vir por cima e nós precisamos dar uma luz por cima da bochecha, no bracinho, né? E se eu colocar o bigode agora, eu não posso fazer luz por cima do bigode, né? Aliás, o bigode reflete uma sombra no gatinho também, né? Pequena, mas reflete. Então, assim, toda pintura é feita de luz e de sombras. É o que faz realçar. E para isso, nós vamos utilizar, eu vou mostrar aqui 3 tipos de pincéis, né? Eu tenho aqui 2 pincéis, que esses 2 são importados, que são chamados de pincel de luz crescente. Você vai encontrar em casas de artesanato que vendem pincéis importados. Mas para quem não tem, não acha, é difícil de encontrar, você pode fazer também com este de cabo amarelinho, tá? A única diferença é que nós vamos tirar bem o excesso para que não aconteça nenhum problema de ficar muito forte, certo? Então, eu não vou fazer ainda o olhinho desse gatinho aqui, porque nós vamos jogar um pouquinho de luz ali. Para isso, o nosso pincel tem que estar totalmente seco, ele não pode estar úmido, tá? Vou precisar de um guardanapinho, uma toalha de papel, ok? E vou precisar também da tinta mineral, que aqui eu tenho a tinta mineral num pote maior. Vou abrir aqui então, vou mostrar para vocês como faremos. Sem molhar o meu pincel na água, venho com ele diretamente na tinta, encharcando mesmo. Pode ver que eu sobrecarreguei de tinta para que ele possa carregar. Venho limpando essa tinta, ó. Ao mesmo tempo que eu venho limpando, eu venho carregando o meu pincel. E eu venho tirando agora o excesso no papel. Olha só, tiro bem o excesso. Quando eu percebo que quase não tá mais saindo tinta, esse é o momento de vir para a peça. Certo? Aonde você coloca a luz, Silvana? Uma coisa muito importante que vocês precisam compreender: luz e sombra não se encontram. Então, eu não posso vir com uma luz aqui pertinho de jeito nenhum, tá? Porque aqui eu fiz sombra. Então, as partes mais claras do meu trabalho é que me mostram aonde eu posso colocar a luz. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sombra que ela está por trás do gatinho. Mas desse lado da bochecha, olha só, eu vou dar um realce para fazer uma luz. Tá vendo que
Aqui, o que acontece é que eu tenho que esfregar várias vezes, porque eu retirei o excesso da minha tinta, e eu tenho que esfregar várias vezes o meu pincel para poder aparecer, tá? Isso é o correto. Se você tivesse o pincel muito carregado de tinta, o que que ia acontecer? Na hora que você fosse passar o pincel, você ia deixar marcas muito grandes, né? Então, como você tirou bem o excesso, você precisa esfregar várias vezes. Agora eu vou ensinar para vocês como é que nós vamos fazer com esse pincel. Na verdade, é a mesma coisa. A única diferença é que nós vamos tirar mais o excesso de tinta. Vamos aproveitar aqui a tinta, vamos fazer uma luz no nariz. Como ele está, a luz está virado aqui para cima, eu vou vir fazendo um pouquinho de luz aqui. Olha lá, bem suave, aguada, bem aguadinha, só um pouco de luz no nariz, um pouquinho de luz no nariz dela também. De ladinho, porque ela tá virada de lado, ela e ele estão virados de lado, então nós vamos fazer assim de ladinho para cima. Tiramos o excesso, olha lá, tá vendo? E do nosso gatinho ou gatinha, né? Que podemos escolher se ele é um gatinho ou uma gatinha, podemos até colocar um lacinho depois, né? Nós vamos fazer aqui em cima, olha. Fazemos uma luz na parte de cima. Vamos agora realçar aqui. E vamos para o bigode. Para fazermos o bigode, novamente nós temos que nos preocupar com a água na tinta, né? Porque nós vamos usar o pincel liner e ele precisa que a tinta esteja aguada. Para fazermos novamente, carrego o meu pincel e tiro o excesso girando, para que a ponta possa ficar fina e eu consiga fazer o meu bigode. Então, deste lado aqui da gata, nós não vamos ter como fazer o bigode. O bigode meio que tá escondidinho, digamos assim, né? Vamos usar aqui, então, vamos começar o bigode do nosso gatinho, sempre com a mão leve e puxando rapidinho. Não precisam ser todos do mesmo tamanho, olha só. Podem ser finos, compridos e não precisam ser do mesmo tamanho. Carrego novamente, tá?
fazer esse tipo de pintura, esse bigodinho, é um certo treino. Eu geralmente faço um lado olhando para frente, e para não fazer o outro e a minha mão ficar na frente da minha imagem, eu viro ela de ponta cabeça, porque daí aqui eu consigo ver mais ou menos onde eu comecei e posso fazer o outro lado dos bigodinhos, olha lá, tá? Eu tenho mais uma visualização melhor, certo? Olhando de frente, ok. Agora vamos fazer o bigodinho da mamãe, que está aqui escondidinha. Vamos começar mais ou menos nessa região aqui, assim, olha. E o bigodinho dela tá fazendo cócega no do papai. Olha lá. Né? Não precisam também ser todos do mesmo tamanho. E agora vamos para o bigodinho do papai. Molhe o pincel de novo, traga na tinta, né? Umedeça para que fique fácil de escorregar e fazer o bigode. Agora vou fazer os olhinhos em X de costurinha do gato. Não tenha medo, utilize o pincel como se ele fosse um lápis. A ponta dele é o seu lápis, você está escrevendo. Então, tente trabalhar, né? Dessa forma. Ali passou um pouquinho no dedo, eu limpo o meu pincel, venho aqui, coloco água e pronto. Limpei lá. Está pronta a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem que eu posso responder vocês. E aos pouquinhos eu vou trazendo técnicas diferentes para vocês sobre a pintura. Como eu sei que muitas pessoas me acompanham e querem aprender realmente, eu tenho que ir com peças mais simples e ir aumentando a dificuldade. Então, se vocês puderem, curtam o meu vídeo, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês possam aprender e estar recebendo na sua casa um passo a passo de pintura toda semana, certo? Obrigado pela presença de vocês, até uma próxima então.